Oi, turma, tudo jóia? Espero que sim. Aqui quem fala com vocês é a professora Cida de História. Eu resolvi gravar esse pequeno vídeo para a gente fazer uma revisãozinha aí do tema que a gente já estudou até o momento, né? Que é a origem da humanidade. Para a gente entender melhor esse tema, nós precisamos ter conhecimento de duas teorias. Uma teoria se chama teoria criacionista, que vem da palavra mesmo criação, a teoria da criação de Deus do homem, né? É uma teoria religiosa, que ela afirma que Deus, né, criou o homem a partir do barro, que no caso é o Adão, né? E posteriormente, ele criou a mulher da costela do Adão. Essa é uma teoria mais aceita pelas pessoas religiosas, pela igreja, né? Porém, nós temos uma outra teoria, que é a teoria científica, que ela se chama teoria evolucionista. Essa teoria ela foi desenvolvida por um pensador, estudioso, cientista, né? Conhecido como Charles Darwin, que se chama seleção natural. O que diz essa teoria? Essa teoria ela diz que o homem, por milhões de anos, ele passou por um longo processo evolutivo até que ele chegasse no que nós estamos formados hoje. Essa teoria ela vem dizer que o berço da humanidade foi a África, né? Foi na África que surgiu o primeiro homem. Ela vem dizer que nós, além disso, nós fazemos parte de uma ordem chamada primatas. E nessa mesma ordem, quem faz parte? Fazemos nós, homens, e fazem os macacos. Então, a gente tem que tirar aí da cabeça, da mente, essa questão que foi falada por muito tempo aí, que nós, homens, evoluímos do macaco. Não, nós não evoluímos do macaco. Nós fazemos parte da mesma ordem, porém, nós somos espécies diferentes. Essa teoria ela vai dizer o seguinte, do Charles Darwin, que nós, dessa ordem dos primatas, tivemos um ancestral em comum, né? Tanto nós quanto os macacos, tivemos esse ancestral em comum, porém, por questões do meio em que essas espécies viviam, as características ao longo do tempo, elas foram se divergindo. Então, em uma linha surgiu o homem, que a espécie é Homo, né? Hominídeos. E na outra linha desse ancestral surgem quem? Os macacos. Então, a gente tem que entender isso. Essa seleção natural, ela diz o seguinte também, que sobrevive aquele que melhor se adapta ao meio. Porque muito tempo aí atrás as pessoas falavam que o que melhor se adaptava, aquele que sobrevivia era a espécie mais forte. Pode até ser que seja. Mas desde que essa espécie, ela melhor se adapte ao meio. Não é o meio que se adapta à espécie. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Num determinado momento, lá na África, por questões climáticas, vai ocorrer a desertificação lá na África. O que acontece com isso? Nós vamos imaginar que um dos primatas, né, que deu origem a nós, ele vai ficar bastante tempo em árvores. Então, quando acontece esse processo, mais primatas irão ocupar essas árvores. Então, em um determinado momento, a árvore vai estar bastante cheia. Os frutos que ali tinha, né, vão ser acabados, vão ser consumidos. E o que vai fazer com esse primata que está lá pendurado nas árvores? A gente vai tentar imaginar aí que as patas, né, os membros, eles tinham um formato mais ou menos curvado. Para quê? Para eles poderem se agarrarem com mais facilidade nas árvores, não é isso? Se acontece esse processo por causa do clima, esse primata vai surgir a necessidade dele o quê? Ter que descer dessa árvore para procurar recursos, né? Para procurar alimentos, para ele poder se manter vivo. Então, essa questão da seleção natural, do processo evolutivo, vai fazer com que esse primata desça das árvores, comece a adaptar seus membros numa posição mais reta, onde vai acontecer o bipedalismo, né? Ele vai começar a andar somente sobre duas patas, não é isso? Vai começar a formar a sua posição ereta, né? Que é parecida conosco, para ele poder ir atrás dos recursos necessários para que ele possa se manter o quê? Vivo. Isso é um processo evolutivo.
O primata que não consegue se adaptar a essa situação, o que acontece com ele? Ele é extinto. Você quer ver outra adaptação também? Outro exemplo de evolução? A questão do movimento de pinça. Nós, né, seres humanos, no processo evolutivo, nós vamos começar a desenvolver esse processo de pinça, que vai facilitar o quê? Vai facilitar com que a gente tenha mais movimentos com as mãos, para que a gente possa produzir outras coisas. Assim como o bipedalismo vai fazer o que também? Livrar nossas mãos para que a gente possa produzir ferramentas, para que a gente possa produzir coisas para que facilite a nossa sobrevivência. Mais um exemplo que eu posso dar para vocês? Vocês imaginarem aí o Australopithecus, que é um dos hominídeos mais antigos, se não for o mais antigo, ele vai ter uma aparência bem mais grosseira mesmo. Ele vai ter mais pelos no corpo, ele vai ter as mandíbulas maiores, presas maiores. E como é que a gente explica como que saiu desse jeito do Australopithecus para chegar a esse processo que nós temos agora, nossa mandíbula, poucos pelos, essas coisas? A questão da mandíbula, você vai pensar comigo o seguinte: o hominídeo Australopithecus não tinha o domínio do fogo. Então, se ele não tinha o domínio do fogo, como que ele comia os alimentos? No caso, a gente vai dizer que era cru, né? Eles caçavam os animais, matavam os animais e comiam a carne do animal ainda crua, é dura. Então, por isso ele precisa da mandíbula maior e das presas maiores. A partir do momento que o homem desenvolve, descobre, domina o fogo, o que vai acontecer com a alimentação dele? A alimentação dele irá facilitar horrores, não é isso? Por quê? Porque agora a comida será cozida. Se a comida está mais fácil de ser ingerida, o que esse processo evolutivo irá fazer? Irá diminuir nossa mandíbula e os nossos dentes, porque aí nós não iremos mais precisar, né? O homem, no caso, não irá mais precisar ter tanto trabalho para se alimentar. Compreender essa questão do processo evolutivo? Então, dando continuidade para o nosso tema, nós vamos entrar aqui no conceito de pré-história. O que seria a pré-história? A pré-história nada mais é do que a história do desenvolvimento do homem, né, ao longo do tempo, até o surgimento da escrita. Então, quando uma sociedade desenvolver a escrita, a primeira escrita, nós deixamos de entender que aí vai deixar de ser, né, na verdade, vai deixar de ser pré-história e vai passar a ser história. Então, a pré-história ela é o período mais antigo do desenvolvimento dos homens. Isso é simples para a gente entender. Para a gente entender mais também sobre esse período, nós precisamos falar sobre o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico, ele vai ser o período do desenvolvimento mais primitivo, ou menos evolutivo. Mas quer dizer que não tem evolução? Não, vai ter evolução, terá desenvolvimento de culturas, tá? E para a gente entender as características do homem nesse período, o que a gente precisa saber? O homem do paleolítico, ele era nômade. Ele tinha uma característica que era o nomadismo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem, por ser caçador, coletor, eles eram caçadores e coletores, eles sobreviviam através daquilo que eles pescavam, daquilo que eles caçavam, de frutos e raízes que eles colhiam. Então, o que acontecia? Eles saíam em bandos, identificavam uma localidade que seria interessante para a sobrevivência deles, possivelmente próximo aos rios, não é isso? Porque eles precisam de água para sobreviver, não somente eles, nós também. Então, eles se fixavam ali, utilizavam daquele recurso que tinha, né? Até que esse recurso acabasse. Então, eles caçavam o que dava por ali, pescavam o que dava por ali, colhiam o que tinha naquele ambiente. Quando esses recursos acabavam, o que eles faziam? Naturalmente, eles teriam que o quê? Ir buscar um outro território que oferecesse novos recursos para a sobrevivência deles. Isso é ser nômade. Outra característica do homem do paleolítico é que eles desenvolviam instrumentos a partir de madeiras, a partir da pedra, por isso esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, através de ossos também. Então, uma fabricação um pouco mais
rudimentar, não é isso? Outra característica que a gente pode falar sobre o homem do Paleolítico é que foi nessa fase que foi desenvolvida o bipedalismo, a posição ereta, né? E uma coisa bastante importante, um fator bastante importante é que, né, foi nessa fase que o homem descobriu o fogo. Ele desenvolveu, ele dominou o fogo, né? E o fogo, ele não vai trazer somente o benefício de facilitar a alimentação quando eles cozinham o alimento. O fogo vai fazer com que eles consigam espantar outros animais, vai fazer com que eles iluminem um ambiente onde eles estão, porque eles também nesse período vão estar habitando cavernas, não é isso? Então ilumina o ambiente e também os protegem do frio. Fora que tem um fator importante que a gente pode entender, que a dominação do fogo vai trazer para esse homem um status de poder, porque ele vai ser a única espécie que terá o domínio do fogo, né? Então a gente tem que entender que nesse período, então, houve desenvolvimento e houve desenvolvimento de cultura, que não sei se vocês já ouviram falar em uma série anterior, que eles desenvolveram as pinturas rupestres, né? Os desenhos nas cavernas, que representavam o dia a dia dele, questões espirituais. Eles acreditavam que desenhando a caça lá nas paredes, nas rochas das cavernas, isso iria facilitar a caça deles no outro dia. Então, passando por isso, conseguiram compreender essa questão desse período do Paleolítico? Bom, agora nós vamos passar para o período Paleolítico, período Neolítico, que é um período também conhecido como Revolução Neolítica. Revolução, né, vem trazer grandes transformações aí. E o que serão essas transformações? Pensem comigo, lá no Paleolítico que o homem era nômade, agora no Neolítico ele será sedentário. Agora ele será, ele vai praticar o sedentarismo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que lá quando ele estava comendo aquela frutinha dele, ele pegou aquela semente, jogou aqui pro lado, demorou alguns dias, ele observou que essa semente estava saindo umas ramificaçõezinhas ali. E aí ele pensou, uau, alguma coisa tá acontecendo de diferente aqui. O que será isso? Vamos testar? Vamos ver o que acontece? O que vai resultar disso aqui? Então ele vai aprender a cultivar aqueles frutos que ele colhia. Ele vai desenvolver o que com isso? Ele vai desenvolver a agricultura. Olha só que interessante. Olha só como a vida dele vai mudar. Porque antes eram caçadores-coletores. Para sobreviver, eles precisavam caçar, pescar e colher. Agora, desenvolvendo a agricultura, ele vai ter no próprio quintal dele as plantações do que ele precisa para sobreviver. Além disso, ele também vai aprender a o quê? Domesticar os animais. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que ele vai começar a criar animais também no próprio quintal, da onde ele está residindo. Isso tudo vai fazer com que aquela característica de ter que sair o tempo todo para caçar, ela não vai ser tão mais necessária. Ele vai continuar caçando, pescando, colhendo? Vai. Até hoje não acontece isso. Então, só que agora ele terá tudo à mão dele, porque está ali na residência, no quintal da casa dele. Isso vai fazer com que ele não precise mais estar mudando de lugar para lugar. Agora ele vai poder o quê? Construir sua própria residência e permanecer lá. Isso é ser sedentário. Essa questão da residência fixa vai fazer com que se criem ali, surjam as primeiras comunidades. E essas comunidades, elas serão coletivas. Isso quer dizer o quê? Que todos ali irão produzir para o bem de quê? De todos. Tudo que é produzido será distribuído igualmente para todos, até um certo momento, não é isso? E como é que esse controle dessa coletividade? Os homens mais velhos de cada comunidade é que será escolhido para comandar, para controlar essas produções e as pessoas que ali vivem nessa comunidade. Isso vai gerar o primeiro conceito de sociedade que nós temos, né? Sociedades coletivas. Isso vai gerar a divisão do trabalho também, porque aí o homem terá uma função específica, né? Isso, ele além de caçar,
ainda, que eles ainda vão desenvolver isso também, eles vão ter a função de defender a comunidade, eles vão guerrear. E qual será o papel da mulher nesse primeiro momento aí? O papel da mulher será cuidar da agricultura, cuidar das crianças e dos afazeres domésticos. Então, vai ter essa divisão do trabalho, vai ter um conceito mais de coisas, de estruturas, de pessoas, de comunidade, de poder, entenderam? Compreenderam? Outra coisa que será resultado, lá no Neolítico, essa questão da agricultura, eles vão aprender a desenvolver cerâmicas, potes de cerâmicas, que terá como objetivo o armazenamento das sementes, né, que eles utilizam ali para realizar a sua agricultura. E também outra função que vai ter essa cerâmica, que vai ser guardar o excedente. E o que é o excedente? Tudo que sobra. O que eles produziram na agricultura deles, eles tiraram, eles dividiram, tiraram o necessário para cada pessoa sobreviver, comer, se alimentar. O que sobrou, eles vão colocar nessas cerâmicas. E isso vai dar lá na frente o quê? Vai gerar um outro significado, uma outra coisa, que é o comércio. Não é tão agora nesse momento, mas é o que vai possibilitar lá na frente a realização do comércio. Porque vai ter muita coisa, vai ter coisa para se trocar. Das trocas, aos poucos, a gente vai tendo aí o sentido do surgimento do comércio. Então, gente, espero que esse pequeno vídeo tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Peço desculpa aí pelas questões, né, das falhas, dos erros. A gente foi pego de surpresa, não temos estúdio, a gente tá no improviso. Espero que o que fique aqui mesmo é a questão da mensagem, do conteúdo que eu quis passar, tá certo? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.